A Liga Europa é o segundo torneio mais importante do futebol europeu, abaixo apenas da Liga dos Campeões da Europa e acima da recém-criada Liga Conferência, ou Conference League. Foi criada em 1971 e até 2008 se chamava Copa da UEFA. Em 1989, o Napoli da Itália, da dupla formada pelo brasileiro Careca e pelo argentino Diego Maradona, conquistava pela primeira e única vez o título da Liga Europa, tema do vídeo de hoje. E se você quiser conhecer como foi esta grande conquista do Napoli, é importante que você se inscreva caso ainda não seja inscrito, deixe seu like, mande o link desse vídeo para pelo menos 6 amigos porque Napoli tem 6 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1º de agosto de 1926 foi fundada na cidade italiana de Nápoles a Società Sportiva Calcio Napoli, time que conquistou o campeonato italiano em 3 oportunidades, 1987, 1990 e agora em 2023, além de 6 Copas da Itália, sendo a última em 2020, e a Liga Europa de 1989. Desde 2020, o estádio Napoli, anteriormente chamado de Estádio São Paulo, passou a se chamar Estádio Diego Armando Maradona, haja vista a enorme importância que o meio-atacante argentino teve para as conquistas que firmaram o time do sul da Itália como um dos grandes da velha bota. Chega-se até a dizer que Maradona é mais venerado em Nápoles do que em toda a Argentina, pois, percorrendo as suas estreitas ruas, é impossível não se deparar com a grande quantidade de souvenirs que fazem alusão ao craque argentino. A vaga na Copa da UEFA foi conquistada após o vice-campeonato italiano da temporada 87-88, quando o Napoli ficou a apenas 3 pontos do campeão, que foi o Milan. A Liga Europa da temporada 88-89 contou com 64 clubes participantes e transcorreu entre os dias 4 de setembro de 1988 e 17 de maio de 1989. O Napoli de 1989 tinha o goleiro Giuliano Giuliani, vindo do Verona, e que encerrou em 1993 na Udinese, os defensores Ciro Ferrara, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2005 na Juventus de Turim, Giancarlo Corradini, vindo do Torino, e que encerrou em 94 no próprio Napoli, Alessandro Renica, vindo da Sampdoria, e que encerrou em 93 no Verona, e Giovanni Frattini, vindo do Torino, e que encerrou em 96 no Brescia. Os meias Fernando De Napoli, vindo do Avellino, e que encerrou em 97 no Reggiana, Luca Fusi, vindo da Sampdoria, e que encerrou em 97 no Lugano, da Suíça. E alemão, brasileiro revelado no Fabril de Lavras, Minas Gerais, com passagens por Botafogo e Atlético de Madrid, e que depois do Napoli viria jogar na Atalanta, no São Paulo e no Volta Redonda, onde encerraria em 1996. E os atacantes Careca, brasileiro revelado no Guarani de Campinas e com passagem pelo São Paulo, e que depois do Napoli ainda jogaria no Kashiwa Reysol do Japão, no Santos e no extinto Campinas, onde encerraria em 1999. Diego Maradona, argentino, revelado no Argentinos Júniors e com passagens por Boca Juniors e Barcelona, e que depois do Napoli jogaria no Sevilha, no News Old Boys e no Boca Juniors, onde encerraria em 98. E Andrea Carnevali, vindo da Udinese, e que encerraria em 96 no Pescara. A estreia italiana aconteceu no dia 7 de setembro de 1988, em casa, no estádio São Paulo, em Nápoles, e o adversário foi o PAOK Salônica da Grécia, e o Napoli venceu pelo placar de 1-0, gol de Diego Maradona aos 13 minutos do primeiro tempo. A volta aconteceu no dia 5 de outubro, no estádio Tumba, na cidade grega de Salônica, e o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Georgios Skartados aos 20 minutos do segundo tempo a favor do PAOK Salônica e do brasileiro Careca aos 17 minutos do primeiro tempo a favor do Napoli, resultado que garantiu o time italiano na segunda fase. Nos outros jogos, o Stuttgart da Alemanha Ocidental eliminou o Tata Banya da Hungria, o Cologne da Alemanha Ocidental passou pelo Royal Antwerp da Bélgica, o Bayern de Munique da Alemanha Ocidental eliminou o Legia Varsóvia da Polônia, o Belenenses de Portugal passou pelo Bayer Leverkusen da Alemanha Ocidental, a Roma da Itália eliminou o Nuremberg da Alemanha Ocidental, o Groningen da Holanda passou pelos espanhóis do Atlético de Madrid, o Lokomotiv Leipzig da Alemanha Oriental eliminou o Aral da Suíça, o Heart of Midlothian da Escócia passou pelo St. Patrick's da Irlanda, os austríacos do Áustria Viena eliminaram os Žalgiris Vilnius da então União Soviética, o Sporting de Portugal passou pelo Ajax da Holanda, a Real Sociedad da Espanha eliminou o Dukla Praga da então Tchecoslováquia,
o RFC Liège, da Bélgica, passou pelo Union de Luxemburgo. A Internacional da Itália eliminou o IK Brage, da Suécia. O Újpest, da Hungria, passou pelo IA Akranes, da Islândia. O Rangers, da Escócia, eliminou o GKS Katowice, da Polônia. O Dinamo Dresden, da Alemanha Oriental, passou pelo Aberdeen, da Escócia. O Bordeaux, da França, eliminou o Dnipro, da então União Soviética. O Dunajska Streda, da então Tchecoslováquia, passou pelo Oosters, da Suécia. O Turun Palloseura, da Finlândia, eliminou o Linfield, da Irlanda do Norte. O KSV Vargen, da Bélgica, passou pelo Molde, da Noruega. O Malmo, da Suécia, eliminou o Torpedo Moscou, da Rússia. O First Viena, da Áustria, passou pelo ICAST, da Dinamarca. A Juventus, da Itália, eliminou o Otelul Galat, da Romênia. O Vélez Mostar, da então Iugoslávia, passou pelo Apoel Nicosia, de Chipre. O Atlético Bilbao, da Espanha, eliminou o AEK Atenas, da Grécia. O Benfica, de Portugal, passou pelo Montpellier, da França. O Vitória Bucareste, da Romênia, eliminou o Slema Wanderers, de Malta. O Partizan, da então Iugoslávia, passou pelo Slavia Sofia, da Bulgária. O Servette, da Suíça, eliminou o Sturm Graz, da Áustria. O Dinamo Minsk, da então União Soviética, passou pelo Trakia Plovdiv, da Bulgária. E o Dinamo Zagreb, da então Iugoslávia, eliminou o Besiktas, da Turquia. Na segunda fase, o Napoli teria como adversário o Lokomotiv Leipzig, da Alemanha Oriental. E o jogo de ida ocorreu no dia 26 de outubro de 1988, no estádio Brunnenplatz, na cidade alemã de Leipzig. E o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Matthias Zimmerlin, aos 24 minutos, a favor do Lokomotiv Leipzig, enquanto que o gol do Napoli foi marcado pelo italiano Giovanni Frattini, aos 28 minutos, ambos os gols na etapa final. A volta ocorreu no dia 9 de novembro, no estádio São Paulo, em Nápoles, e o Napoli venceu por 2-0. Gols do italiano Giovanni Frattini, aos 2 minutos do primeiro tempo, e um gol contra, do alemão Heiko Schultz, aos 16 minutos do segundo tempo, resultado que confirmou o time italiano nas oitavas de finais. Nos outros jogos, o Bayern de Munique, da Alemanha Ocidental, eliminou o Dunajska Streda, da Tchecoslováquia. O Cologne, da Alemanha Ocidental, passou pelo Rangers, da Escócia. O Stuttgart, da Alemanha Ocidental, eliminou o Dinamo Zagreb, da Iugoslávia. A Roma, da Itália, passou pelo Partizan, da Iugoslávia. O Belenenses, de Portugal, eliminou o Vélez Mostar, da Iugoslávia. A Real Sociedade, da Espanha, passou pelo Sporting, de Portugal. O Heart of Midlothian, da Escócia, eliminou o Áustria Viena. O Bordeaux, da França, passou pelo IPS, da Hungria. A Juventus, da Itália, eliminou o Atlético Bilbao, da Espanha. O Dinamo Dresden, da Alemanha Oriental, passou pelo KSV Vargen, da Bélgica. O Turun Palloseura, da Finlândia, eliminou o First Viena, da Áustria. A Internacional da Itália passou pelo Malmo, da Suécia. O RFC Liège, da Bélgica, eliminou o Benfica, de Portugal. O Groningen, da Holanda, passou pelo Servette, da Suíça. E o Vitória Bucareste, da Romênia, eliminou o Dinamo Minsk, da União Soviética. Nas oitavas de finais, o Napoli enfrentaria os franceses do Bordeaux, e o primeiro jogo aconteceu no dia 23 de novembro, no estádio Parc Lescure, na cidade francesa de Bordeaux. E mesmo fora de casa, o Napoli venceu o Bordeaux pelo placar de 1-0, gol do italiano Andrea Carnevale, aos 6 minutos do primeiro tempo. A volta se deu no dia 7 de dezembro, no estádio São Paulo, em Nápoles, e o empate em 0-0 garantiu o time italiano nas quartas de finais. Nos outros duelos, o Bayern de Munique eliminou a Internacional da Itália. A Real Sociedade da Espanha passou pelo Cologne, da Alemanha Ocidental. O Stuttgart, da Alemanha Ocidental, eliminou o Groningen, da Holanda. O Heart of Midlothian, da Escócia, passou pelo Vélez Mostar, da Iugoslávia. O Dinamo Dresden, da Alemanha Oriental, eliminou a Roma, da Itália. A Juventus da Itália passou pelo RFC Liège, da Bélgica. E o Vitória Bucareste, da Romênia, eliminou o Turun Palloseura, da Finlândia. Nas quartas de finais, haveria o duelo italiano entre o Napoli e a Juventus de Turim, com o jogo de ida no dia 28 de fevereiro de 1989, no Estádio Olímpico de Turim, e a Juventus venceu pelo placar de 2-0. Gol do italiano Pasquale Bruno, aos 13 minutos do primeiro tempo, e um gol contra do defensor napolitano Giancarlo Corradini, aos 45 também na etapa inicial. A volta aconteceu no dia 15 de março, no Estádio São Paulo, em Nápoles, e no tempo normal, o Napoli venceu a Juventus por 2-0. Gols de Diego Maradona, aos 10 minutos do primeiro tempo, e de Andrea Carnevale, aos 45 também na etapa inicial, o que levou o duelo para a prorrogação. E aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Napoli marcou o gol da classificação, por meio do defensor Alessandro Renica, fechando o placar em 3-0 para a equipe do sul da Itália. Nos outros jogos, o Stuttgart, da Alemanha Ocidental, eliminou a Real Sociedade da Espanha.
O Bayern de Munique da Alemanha Ocidental passou pelo Heart of Midlothian da Escócia e o Dinamo Dresden da Alemanha Oriental eliminou o Vitória Bucareste da Romênia. Nas semifinais, o Napoli teria pela frente os alemães do Bayern de Munique e o primeiro jogo aconteceu no estádio São Paulo em Nápoles no dia 5 de abril e o time italiano venceu o Bayern por 2-0. Gols do brasileiro Careca aos 41 do primeiro tempo e de Andrea Carnevale aos 15 minutos da etapa final. A volta se deu no dia 19 de abril, no Estádio Olímpico de Munique, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols dos alemães Rolando Wohlfahrt aos 18 e Stefan Reuter aos 36 minutos, ambos na etapa final, a favor do Bayern de Munique. Enquanto que a favor do Napoli, houve 2 gols do brasileiro Careca, um aos 16 e outro aos 31 minutos, ambos no segundo tempo, resultado que ratificou o Napoli como finalista da Liga Europa de 1989. Na outra semifinal, o Stuttgart da Alemanha Ocidental eliminou o Dinamo Dresden da Alemanha Oriental. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 3 de maio de 1989 no estádio São Paulo em Nápoles e o time italiano venceu pelo placar de 2-1. Gols do argentino Diego Maradona aos 23 e do brasileiro Careca aos 42, ambos no segundo tempo, enquanto que o único gol do time alemão foi marcado aos 17 minutos ainda na primeira etapa pelo alemão Maurizio Galdino. A volta se deu no dia 17 de maio, no Neckar Stadium, na cidade alemã de Stuttgart, e o placar final foi de empate em 3-3. Gols do alemão Jürgen Klinsmann aos 27 do primeiro tempo, um gol contra do italiano Fernando de Napoli aos 25 e um do alemão Olaf Schmaler aos 44, ambos no segundo tempo a favor do Stuttgart. Enquanto que a favor do Napoli anotaram o brasileiro alemão aos 18, o italiano Ciro Ferrara aos 39, ambos no primeiro tempo, e o brasileiro Careca aos 17 minutos da etapa final, resultado que garantiu para o Napoli o título da Liga Europa de 1989. O Napoli foi campeão com Giuliani no gol, Ferrara, Corradini, Renica e Frattini na defesa, De Napoli, Fusi e Alemão no meio-campo, Careca, Maradona e Carnevale no ataque. E se você chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!